Eu quero falar hoje como amar nossa igreja. Como amar a nossa igreja. Filipenses, capítulo 1, versículo 3 em diante. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que assim eu pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Senhor, abençoa essa meditação, fala aos nossos corações, aviva a tua obra no nosso meio, em o nome de Jesus. E a igreja diga amém. Podem sentar. Como amar nossa igreja? Como amar a nossa igreja? Meus irmãos, eu quero lembrar-vos que não existe uma igreja perfeita. Nós não somos uma igreja perfeita. Nós estamos completando 24 anos. Nós não encontramos, nem hoje, e nem nos dias do Novo Testamento, e nem nas igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, não encontramos uma igreja perfeita. Deste lado de cá do céu, não haverá, e nem houve uma igreja perfeita. É impossível. Mas, porém, contudo, todavia, o que é possível, nos é possível que eu e você tenhamos uma igreja para amar. Eu creio que é possível, e eu tenho certeza que nós podemos ser, e a igreja é uma igreja que você pode amar. Diga para o seu vizinho, você pode amar a igreja. Eu vejo que Paulo, irmãos, ele, quando abriu a igreja de Filipos, que ficava na região da Macedônia, Paulo teve grandes experiências com essa igreja. Na verdade, o intento dele era ir para a Ásia, mas impedido por Deus, foi mais para o lado da Europa, e a primeira igreja, por assim dizer, na região da Europa, foi a igreja de Filipos. Foi lá, que ele conheceu algumas pessoas interessantes, carcereiro, a história com Lídia e outras tantas experiências. Nós sabemos que Paulo amou muito essa igreja. Sabemos disso porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele tratou essa igreja com uma afetuosidade que lhe é peculiar. Ele amou essa igreja, mas eu quero ressaltar que ele não amou essa igreja de uma maneira geral, baseada em pressupostos cristãos, inegociáveis, mas é um amor particular, é um amor genuíno que ele teve por essa igreja, a igreja de Filipos. E ele começa a sua carta de maneira clássica, como era comum ele começar as outras cartas, mas ele, no lugar de entrar já no assunto, e essa igreja tinha assuntos para resolver, havia algumas irmãs que não se entendiam nessa igreja, eram mulheres de Deus, mas não se entendiam na igreja, havia algumas divisões nessa igreja, e ele escreve para tratar desses assuntos pertinentes a essa igreja. Mas, no início da carta, ele trata de uma maneira coloquial, até que ela fica diferente a partir do verso 3, onde o apóstolo ele passa a fazer alguns comentários de maneira muito pessoal. A carta ganha um tom muito amável, um tom assim diferenciado. E no versículo 3, por exemplo, se você pode ler comigo, vamos ler todo mundo junto para interagir? Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês,
Verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa de confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terra, misericórdia de Cristo Jesus. Então, ele dá um tom muito pessoal e muito amável a essa igreja em particular. Eu não quero dizer que ele não amou as outras, mas ele externa, de maneira não vista nas demais, o seu amor a essa igreja. Até porque foi a igreja que o socorreu pelo menos por 3 vezes, sustentando nas suas dificuldades. E ele ressalta isso quando dá esse testemunho falando para outras igrejas. Bom, irmãos, se era possível para Paulo amar uma igreja, então eu creio que também é possível que eu e você possamos também amar a igreja. Amar a igreja hoje, amar a igreja de agora. Se Paulo amou aquela igreja, por que não nós também não devamos amar? Eu quero frisar, irmãos, que a Bíblia, ela não tem nada de cunho pessoal. E o que tem de cunho pessoal foi algo inspirado pelo Espírito Santo para o aproveitamento da pregação do Evangelho. Então, quando você vê Paulo, ele falando que amava a igreja, é o Espírito Santo dizendo que é possível a gente amar uma igreja e ter uma relação afetuosa com ela. A nossa igreja, ela está completando 24 anos. E é uma igreja também com as suas dificuldades, seus problemas, né, e as suas deficiências, como toda e qualquer igreja, e também como a igreja filipenses, como a igreja de Filipos. Mas, irmãos, há lições aqui que nós podemos tirar do amor que o apóstolo Paulo sentia pela igreja de Filipos, que nós podemos aplicar aqui na igreja de Nova Vida. Olhar para como o amor de Paulo por essa igreja pode nos ensinar a amar a nossa igreja. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite aqui. Nós devemos amar, irmãos, a nossa igreja da mesma forma que o apóstolo Paulo amou essa igreja aqui de Filipos. E, novamente, eu friso que nós não estamos falando de um amor geral, né, de princípios elementares da fé, mas de um amor particular, genuíno. Pergunte ao seu vizinho, será que a gente deve amar assim a igreja? Devemos amar assim a igreja, irmão? Devemos? Por que amar a igreja? Eu posso só fazer parte da igreja, eu não preciso ter essa relação afetuosa, amorosa. Basta aparecer de vez em quando, pastor, e está bom? É só frequentar e suportar, né, o custo alto das relações pessoais? É só não dar problema e ficar por aí? Não, irmãos. Nós precisamos amar a igreja. Nós precisamos amar a igreja. E eu quero hoje, se você não é dessa igreja, né, a gente tem que amar a igreja de Jesus, mas a gente tem que amar a nossa igreja, onde nós congregamos. Se você congrega em alguma igreja, ame a sua igreja. Ame a sua igreja. Assim como Paulo amou a igreja de Filipos, eu e você também devemos amar a nossa igreja. E eu quero convidar os irmãos a hoje nós presentearmos-nos a nós mesmos, tendo uma visão na perspectiva do Evangelho, do quanto nós devemos amar uns aos outros, amar a igreja, pois nós somos a igreja de Jesus. Quem é a igreja de Jesus aqui, diga amém. Eu creio piamente que você e eu devemos amar a igreja da qual fazemos parte. Eu creio que eu e você temos de Deus esse mandato. E se você faz parte dessa nossa igreja aqui, olha, eu quero convidar você a renovar hoje o seu amor pela igreja. Eu tenho pelo menos 3 razões pelas quais nós devemos amar a nossa igreja. Primeira razão é porque Jesus mandou. Repete comigo, Jesus mandou. A segunda razão é porque Jesus capacitou. Repete, Jesus capacitou. E a terceira é porque a igreja é preciosa. Diga, a igreja é preciosa. Então nós precisamos amar a igreja porque Jesus mandou. Nós temos que amar a igreja porque a igreja ela é preciosa. Ela tem um grande valor. Primeiro, deixa eu falar sobre Jesus mandou. No Evangelho de João, na última ceia, capítulo 13, versículo 34, Jesus disse assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Vamos repetir isso? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vós ameis uns aos outros. É uma ordem, é um mandamento. Nós temos que amar uns aos outros. Quando nós queremos tirar a prova dos 9 sobre quem nos ama tem a ver com quem nos serve, quem cuida de nós, quem se preocupa conosco, quem dá a vida por nós. E nós devemos amar a igreja, porque Jesus mandou que nós amássemos a igreja. Se você quer ser usado por Deus, quem quer ser usado por Deus aqui, diga amém. Quem quer fazer a vontade de Deus, diga amém. Quem quer ter experiências com Deus, diga amém. Ame a igreja. Ame a igreja. Porque se você amar a igreja, você vai estar tendo experiência com Deus, você vai estar fazendo a vontade de Deus e você vai estar experimentando do poder do Espírito Santo, expressado pelos dons que Ele concedeu a mim, a você, a cada um de nós. Ame a igreja. Se preocupe com a igreja, sirva a igreja, cuide da igreja, importe-se com a igreja. Porque Jesus mandou. Em segundo lugar, irmãos, porque Ele nos capacita. Na primeira carta de João, epístola, no capítulo de número 4, versículo 7 a 9, vai dizer assim, você consegue ler daí? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Mais adiante, no versículo 19, diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós fomos capacitados para amar. Quem conheceu, só pode amar quem conheceu o amor de Deus. Quem já conheceu o amor de Deus aqui, diga glória a Deus. Está fraco. Quem já conheceu o amor de Deus, dê glória a Ele aí. Se você conheceu o amor de Deus, você já está capacitado a amar. Jesus capacitou você. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele evidenciou o seu amor. E Ele, inclusive, o final do texto diz que Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dEle. Por meio de Jesus, nós nos amamos. Então nós fomos capacitados por Deus para amar a igreja. E também, irmãos, porque a igreja, ela é preciosa. A igreja é preciosa. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus vai dizer, eu edificarei a minha igreja. É Jesus que está edificando a igreja, não sou eu. É Jesus, e a igreja, ela é preciosa para Jesus. Ele deu a sua vida pela igreja. Nós devemos amar a nossa igreja. Nós devemos amar a igreja local, sabe por quê? É essencial nós amarmos a igreja porque precisamos dela para seguir a Jesus nesse mundo. E um dia, a nossa vida nesse mundo, meus irmãos, ela vai acabar. E quando isso acontecer, tudo que importa é Jesus. Se um dia tudo isso aqui vai acabar, tudo que importa é Jesus, então as pessoas com quem eu estou seguindo Jesus, elas são de fato muito importantes. São muito importantes. Porque elas me ajudam a permanecer nessa caminhada. Não tem como uma brasa permanecer acesa fora do braseiro. Não tem como um cristão permanecer longe da igreja. Não tem como. E o apóstolo Paulo, irmãos, já sabendo nós que amar a igreja é um mandamento, é uma ordem, amar a Deus é uma capacitação que você já tem, amar a igreja é algo que deve ser porque a igreja é muito preciosa. Também o apóstolo Paulo pode nos ajudar com isso em Filipenses. Nesses versos que a gente leu, de 3 a 8, ele pode nos ajudar. E eu quero fazer apenas 3 observações do amor de Paulo para essa igreja, transformar essas observações em aplicações para a nossa igreja aqui, a Igreja Cristã de Nova Vida de Magé, que está completando 24 anos. Eu gostaria que nós pensássemos sobre isso. Em primeiro lugar, eu queria reler com você os versos, por favor, 3 e 4. Vamos fazer isso? Versos 3 e 4. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Bom, irmãos, o apóstolo Paulo, ele orou pela igreja
E ele agradeceu pela igreja. Eu quero, não eu, mas no Senhor, não na minha autoridade, mas na autoridade do Senhor, desafiar os irmãos dando aqui uma ordem que de Deus nós recebemos. Ore por essa igreja e agradeça a Deus por essa igreja. A igreja tem que estar nas suas orações. Você não pode orar e se esquecer da igreja, da sua igreja. Se você não é dessa família de fé, então reporte-se à sua família de fé, onde lá você presta conta ao seu pastor e aos seus irmãos também. Mas você precisa orar pela igreja. A igreja precisa ser guardada em oração. A igreja precisa orar. Uma igreja que não ora está fadada ao fracasso. Nós não podemos, irmãos, deixar com que os nossos cultos venham à míngua de oração. Nós não podemos sepultar os cultos de oração. A igreja foi chamada para orar, para interceder, para se colocar na brecha, pois nos foi confiado o ministério da reconciliação, que é a pregação do evangelho e da intercessão pelas pessoas. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que igrejas morrem, que igrejas acabam, que igrejas, se o Senhor remover do nosso meio o seu candeeiro, nós não somos nada, não vamos chegar a lugar nenhum. Mas eu quero dizer para os irmãos que uma igreja, ela precisa, se nós amamos, nós temos que orar, porque nós oramos por quem amamos. Se você ama sua esposa, você ora por ela. Se você ama seus filhos, você ora pelo seu filho. Se alguém está precisando, você ora. E Paulo, irmãos, ele agradeceu a Deus por essa igreja quando orou por eles. Então, a oração, que é o oxigênio do cristão, que é a nossa respiração, ela deve ser carregada também de agradecimentos. Então, Paulo, ele ama essa igreja muito, e ele aqui, irmãos, ele verbaliza isso, ele externiza isso aqui de maneira incrível. Nós devemos, irmãos, amar a igreja como Paulo amou a igreja de Filipos, orar e agradecer. Orar e agradecer. Agradecer a Deus. É interessante as redundâncias que o apóstolo Paulo faz aqui. Eu não sei se você se dá conta das entrelinhas do texto, mas preste atenção. Dou graças ao meu Deus, ele diz, por tudo, por tudo. E ele diz que recorde vós, fazendo sempre, diga sempre. Ele faz sempre o quê? Com alegria. Por todos vós, em todas as minhas orações. Vê como é abrangente? Então aqui, irmãos, quando ele diz assim, olha, eu dou graça ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Nós fazemos 24 anos. E hoje eu quero fazer coro com os irmãos e dar graças a Deus por tudo que Deus nos faz recordar. Tudo. Até as fases difíceis. Por tudo nós damos graças a Deus. Por tudo, meus irmãos. Ele diz por tudo. É abrangente. Olha, é totalmente. Ele diz por tudo. Mas ele não faz isso, irmãos, numa data solene, numa data célebre ou numa data festiva. Não, fazendo sempre. Você pode repetir comigo? Fazendo sempre. Sempre. Nos alegrar sempre. Todo culto é um culto de celebração. Todo culto é culto de a gente agradecer a Deus pela misericórdia dele de de ter colocado o nosso nome no livro da vida. Mas ele faz sempre com alegria. A alegria é a marca da igreja. A igreja tem a alegria do Espírito Santo. A graça de Deus é conosco. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Nós temos a alegria da salvação, que é a maior alegria. E a nossa firme esperança da ressurreição, da vida eterna, de novos céus e de uma nova terra. Nós temos alegria. Todas as tristezas desse mundo não se comparam com a glória do porvir. Nenhum sofrimento nesse mundo, irmãos, chega perto daquilo que Deus está preparando para todos aqueles que amam e aguardam a sua segunda vinda. Ele diz, ele ora, irmãos, ele diz assim, olha, súplicas por todos. Repete comigo, por todos. Por todos. Por todos. Nós não excluímos ninguém. Oramos por todos. E queremos tratar a todos de igual modo. Todos somos irmãos. Não há níveis diferentes de espiritualidade. Todos somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Todos recebemos a mesma graça. Nós oramos por todos. Todos.
os mais fáceis de lidar e os menos fáceis, os mais difíceis e os menos difíceis, aqueles que quando em crise ou o outro quando entra, não importa, oramos por todos. E ele ainda diz, em todas as minhas orações. Não faltava uma oração onde o apóstolo Paulo não trouxesse a memória e orasse. E não orasse e trouxesse a memória. Isso não havia. Por quê? Porque ele amava aquela igreja. Então nós precisamos disso. Eu faço-vos um apelo nessa noite. Por favor, ore pela igreja. Por favor, agradeça pela igreja. E o fato de agradecermos, irmãos, não quer dizer que nós estamos com isso, ignorando que temos falhas, que temos dificuldade, que nos decepcionamos aqui, é verdade, mas tudo isso, irmãos, faz parte de um propósito maior para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, a fim de que, arraigados e alicerçados em amor, nós sigamos, irmãos, sendo transformados até a estatura do varão perfeito, que é o nosso Senhor Jesus. Então, nós oramos por tudo, nós oramos sempre, nós oramos com alegria, nós oramos por todos, e nós oramos em todas as orações, nós agradecemos a Deus pela nossa igreja. Pela nossa igreja. Ainda, irmãos, em segundo lugar, veja comigo, que Paulo, ele amava essa igreja, e Paulo, ele conhecia essa igreja bem o suficiente para confiar na obra de Deus na vida deles. Você pode ler comigo o verso 6 e 7? Dá para ler daí de trás? Lê comigo. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu pense assim de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Irmãos, essa é uma declaração estupenda. Bombástica essa declaração do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, irmãos, eu me convenci pessoalmente de que um dia você estará diante de Jesus com um corpo glorificado. Eu convenci que um dia você estará comigo na glória. Eu carrego vocês no coração, e por serem vocês participantes da mesma graça que eu tenho acesso, então, irmãos, ele diz, eu confio que você estará comigo na vida eterna. Meus irmãos, nós temos que amar a igreja, e nós temos que nos conhecer e nos fazer conhecidos ao ponto de testificarmos, ao ponto de aferirmos na vida uns dos outros, que de fato essa obra maravilhosa da graça do Evangelho nos alcançou, e percebermos na vida do irmão, em todos os âmbitos, em todas as atmosferas que ele estiver, e percebemos ali a presença do Espírito Santo na vida desse irmão. Não que ele seja perfeito, não que ele seja infalível, mas perceber que o Evangelho da Graça alcançou, que Cristo é o centro da vida desse ser, que ele tem a Bíblia como sua regra de fé, sua referência de fé e regra de vida. E aí a gente olha para essa pessoa e diz, irmão, olha, eu tenho certeza, pelo que eu estou vendo na sua vida, eu conheço você, você me conhece, e eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar na glória. Meus irmãos, Paulo, ele fala isso aqui baseado no argumento, não da perfeição. Ah, vocês estão obedecendo, então vocês vão para o céu. Não. Não do legalismo. Ah, vocês cumprem a lei, então vocês vão para o céu. Não, mas no argumento da graça. Paulo faz isso no argumento da graça. Vou ler de novo. Seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Vocês estão participando da graça. O que é o Evangelho da graça? É que nós, irmãos, por causa de Jesus, recebemos o perdão dos pecados sem merecermos. E fomos justificados, sem termos mérito para isso. Toda a glória, toda a obra perfeita, quem realizou foi Jesus. E quando nós olhamos para Jesus e dizemos, Jesus, eu não tenho saída, eu não tenho salvação, eu preciso de Ti como meu Senhor e meu Salvador. Então o Evangelho da Graça nos alcança. E aí, irmãos, nós temos a confirmação de que se viermos a óbito, de que se esse corpo aqui morrer, meus irmãos, é só o corpo que morre, nós estaremos na presença do Senhor. E um dia, esse corpo que é corruptível, receberá um corpo incorruptível, esse corpo que é terreno, receberá um corpo celestial, como diz Paulo aos Coríntios no capítulo 5, e nós estaremos todos com o Senhor. Paulo olha para a igreja,
Paulo olha para a igreja de Filipe e diz assim, olha, eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em você há de completar até o dia do reto juízo. O que Deus começou na sua vida não vai ser abortado não. Ele vai completar a obra na sua vida e você estará com o Senhor na glória. Não haverá choro, não haverá lágrima, será um novo céu, uma nova terra, uma nova existência para cada um de nós aqui, meus irmãos. Mas nós precisamos nos conhecer o suficiente para testemunharmos isso uns dos outros. Nós precisamos nos conhecer o suficiente para nós testemunharmos isso uns dos outros. O que Paulo viu, irmãos, naquela igreja para fazer tão célebre, tão grande afirmação? Ele viu, irmãos, uma parceria sacrificial no Evangelho pelo entendimento da obra de Jesus. O que Paulo viu naquela igreja? Ele viu, eles estão agindo assim, só age assim que foi alcançado pelo Evangelho. O Evangelho alcançou eles são coparticipantes comigo na mesma graça. Olha só, porque a igreja de Filipos, meus irmãos, você leu comigo, versículo 3 e 4, desde o primeiro dia, eles entenderam a missão e eles começaram a se movimentar para fazer parceria com o apóstolo Paulo e ajudá-lo na evangelização de outros cantos da terra. E eles foram sustentadores, cooperadores do apóstolo Paulo, e eles abriram o coração, abriram a casa, e eles derramaram-se diante do Evangelho a favor do apóstolo Paulo, a fim de que ele completasse as missões que Deus a ele reservara. Meus irmãos, Paulo conhecia essa igreja bem o suficiente para confiar isso. Agora, na primeira parte, qual é a aplicação da primeira parte? Orar e agradecer. Na segunda parte, qual é a aplicação? Conheçam-se o bastante. Nós precisamos nos conhecer o bastante, irmãos. Eu e você, cada um de nós, todos nós, talvez você não vá conhecer a todos, nem todos vão lhe conhecer. Mas você vai conhecer o grupo mais próximo teu por afinidade, ou por ministério, ou por encontros. E aí nós vamos nos conhecer bem o suficiente para que você possa dizer-lhe, você vai ver Jesus um dia nós estaremos no céu. Meus irmãos, o assunto da igreja é vida eterna. O assunto da igreja é salvação em Jesus Cristo. E nós temos que ter o ápice, o clímax da nossa alegria em nos percebermos salvos, justificados, santificados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Essa igreja está fazendo 24 anos, meus irmãos. Nós não somos um clube de entretenimento. Nós não temos encontros terapêuticos e a terapia tem o seu lugar. Nós não somos aqui um Rotary, meus irmãos. Nós não somos aqui um momento para nos entretermos com a nossa religiosidade. Nós estamos aqui pregando a Jesus Cristo, esse que fora crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus, está assentado à destra do Deus Pai, mas um dia ele voltará, julgará vivos e mortos, meus irmãos, e ele levará a sua igreja consigo. É isso que nós pregamos aqui. O nosso assunto é vida eterna, e é verdade que nós provamos dessa vida abundante. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, vai dizer, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você, ao receber Jesus como Senhor e Salvador, passa a ser perdoado dos seus pecados, habitado pelo Espírito Santo, justificado junto ao Pai, e vem uma graça soberana, uma paz interior, uma alegria sem fim, e você é liberto de todo o poder do pecado e de toda obra maligna. Deus seja louvado, meus irmãos. Nós temos que nos conhecer o suficiente para dizer, olha lá mais um, olha lá o outro. Meus irmãos, nós não estamos aqui para ver o quanto nós nos penteamos, ou o quanto nós nos vestimos, ou que carro estacionou, ou se foi uma bicicleta. Isso daqui a 100 anos, a maioria de nós estaremos mortos. Isso não vai fazer a mínima diferença. Não vai fazer a mínima diferença, meus irmãos, se nós vestimos, chinelo de dedo ou película. Isso não vai fazer a mínima diferença. O tamanho, quantos metros da nossa casa, isso não vai fazer a mínima diferença daqui a 100 anos. Mas daqui a 100 anos, aonde estará a sua alma? Nós estamos aqui para conhecermos, nos fazermos conhecer, a fim de que possamos atestar, aferir, comprovar uns com os outros. Como disse o apóstolo Paulo, com muita certeza, ele falou com muita certeza, meus irmãos, eu estou plenamente certo. Eu não tenho sombra de dúvida que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu pense assim e é justo que eu fale o que eu estou falando, pois eu trago vocês no coração. Eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da mesma graça no Senhor Jesus. Diga glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor.
Então Paulo, ele orava, ele agradecia, e Paulo conhecia aquela igreja. Não podemos ser um grupo de estranhos aqui dentro, irmãos. Nós temos que ser pessoas que nos conhecemos pelo nome. E sabemos das lutas, das mazelas, das dificuldades, das dores. Nos confessamos, porque somos pecadores. Todos somos pecadores, todos pecamos. Nos confessamos, nos ajudamos. Não há ninguém superior do que o outro. Não atiramos pedras uns dos outros. Mas, em terceiro lugar, Paulo, irmãos, ele fez parceria com essa igreja por causa do Evangelho. Lê comigo o verso 7 e 8. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa da confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da mesma graça para comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Agora, irmãos, o que está por trás do amor de Paulo aqui por essa igreja, o que a gente consegue enxergar aqui, da maneira que ele conhece, na verdade, tudo isso aconteceu, ele conhecia aquela igreja, ele orava pela igreja, ele era grato pela igreja, por causa da parceria. Repete comigo, parceria. É interessante que no grego, a palavra, você vai achar nos versos 3 a 8, duas palavras, você vai cooperação e parceria. Você sabe, existe, os tradutores, quando eles vão fazer, não dá para fazer tradução direta. Até quem traduz, por exemplo, uma frase do inglês para o português, se fizer a tradução direta, ele perde sentido. Então a tradução, ela é dentro do contexto da frase, né? Então no contexto da frase, você é o intérprete, você dá o contexto da frase e você interpreta. Aqui não dá para fazer a tradução direta, mas na verdade a palavra escrita aqui é comunhão, koinonia. Paulo, quando ele fala assim, olha, pela vossa cooperação, essa vossa cooperação, na verdade, no grego está escrito aí, koinonia, comunhão. Meus irmãos, comunhão é parceria. Comunhão, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, segundo o grego, comunhão a palavra cooperação é a comunhão em atividade. Essa parceria que essa igreja teve foi uma comunhão em atividade. A comunhão, ela não tem apenas ou somente esse viés passivo. Nos juntamos e cantamos. Nos juntamos e estudamos. Nos juntamos e nos alegramos. Nos juntamos e nos entretemos. Não, ela tem algo mais ativo. Nos juntamos e nos comprometemos, nos juntamos e nos doamos, nos juntamos e patrocinamos, nos juntamos e vamos, nos juntamos e choramos, nos juntamos. Então, a vossa cooperação no Evangelho, tudo volta para essa parceria que eles criaram no Evangelho. Então, Paulo, ele amava essa igreja porque ele orava por ela, porque ele tinha gratidão por ela. Ele amava essa igreja porque ele via que aquela igreja, ela também estaria com ele no céu. E ele também amava essa igreja, porque essa igreja fez parceria com ele no Evangelho. Quem está entendendo, diga amém. Olha, irmãos, é importante a gente manter a comunhão em mente, porque a comunhão, ela tem a sua importância, ela guarda a gente de uma mentalidade equivocada. Tem uma mentalidade evangélica aí equivocada, uma mentalidade funcional e uma mentalidade ociosa. Não, comunhão não tem a ver com uma mentalidade, né, nem ociosa e nem funcional. Nós não queremos nenhuma das duas no nosso meio. Por quê, pastor? Bom, esse tipo de mentalidade funcional é utilitária. A principal preocupação da mentalidade funcional é o resultado, é a produção, né? Tudo sobre o resultado final. Nós estamos vendo o resultado final. Você está batendo sua meta. Você parece até um ambiente de trabalho. Parece até vendedor alcançando. Não, irmãos, nós não temos a vida cristã, ela não tem uma mentalidade funcional. Koinonia não é uma mentalidade funcional. Agora, também não é uma mentalidade de ociosidade. Diferente. Aqui Paulo olha para essa igreja e eles se amam. Isso é muito bom. Eles se amarem, eles curtirem uns aos outros, mas eles não estão apenas saindo,
Eles estão tentando mudar o mundo. Eles não estão apenas cantando corinho juntos. Eles estão querendo salvar almas. Eles estão mobilizados. Eles estão comprometidos. Eles estão engajados por causa do Evangelho. Isso não foi fácil, não. Teve um custo muito alto. Essa parceria não foi fácil. Não é fácil fazer parceria. Mas nós estamos aqui para pagar o preço da unidade. Nós estamos há 24 anos, irmãos. Então você viu que hoje aqui, ficaram de pé aqui pessoas que estão aqui há 24 anos. Ficaram de pé aqui pessoas que estão há 20 anos. Ficaram de pé aqui pessoas que estão há 15 anos. Ficaram aqui de pé pessoas que estão aqui há 10 anos. Vamos parar só nos 10 anos? 10 anos de convivência, 10 anos de parceria, 10 anos, meus irmãos, de nós agradecendo uns pelos outros e orando a Deus pelos outros. 10 anos da gente confirmando, nós vamos nos ver na glória. Nosso nome está escrito no livro da vida. Deus começou a boa obra e Ele vai completar a obra na sua vida. Fica firme, não oscile e se oscilar, volte, permaneça. E nós estamos aqui, meus irmãos, há 24 anos fazendo uma parceria para o Evangelho. Nós não estamos fazendo uma parceria para o pastor. Nós não estamos fazendo uma parceria para a denominação. Nós não estamos fazendo uma parceria para a nossa individualidade. Nós estamos fazendo uma parceria nesse lugar pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pelas boas novas de salvação que nós estamos aqui fazendo uma parceria, meus irmãos. Por isso, Paulo, ele amou essa igreja. Ele amou essa igreja porque essa igreja foi parceira do apóstolo Paulo no Evangelho. E nós precisamos ser parceiro um dos outros no Evangelho. Olhe para mim, por favor. Meus irmãos, eu não sou agradável todos os dias. Meus irmãos, eu tenho os meus momentos onde eu posso ser ignorante, mal-educado, incoerente, inapropriado. Eu tenho os meus momentos, meus irmãos, mas eu quero dizer que você não pode abrir mão de mim. Eu não posso abrir mão de você, porque essa parceria que nós fazemos é pelo Evangelho. Por isso nós suportamos uns aos outros no amor do Senhor Jesus. Meus irmãos, quem está aqui há 10 anos, eu acho que já contabilizou 10 anos, 3 vezes 3, 9, eu acho que já contabilizou mais de 100 motivos para sair da igreja e procurar uma outra família de fé. Sabe por que estão aqui? Porque decidiram perdoar. E sabe por que decidiram perdoar, irmãos? Não é porque a parede é branca, e nem porque o pastor tem olhos verdes, mas, irmãos, eles decidiram perdoar por causa do Evangelho, meus irmãos. É por causa do Evangelho. É uma parceria que nós fizemos com o Senhor Jesus, com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, com a Palavra de Deus, com o Evangelho. E uma parceria que nós fizemos para que essa cidade seja evangelizada. Por isso que nós estamos aqui. Senão não estaremos mais. É muito tempo. 24 anos é muito tempo para nós aturarmos o mesmo grupo, o mesmo quórum, as mesmas reuniões, os mesmos trejeitos, as mesmas manias, as mesmas esquisitices, as mesmas inclinações carnais que eu tenho, todo mundo tem, os mesmos rompantes que não deveríamos, e estamos aqui, não é porque nós somos uma igreja perfeita, não é porque é muito legal estar no nosso meio, é porque nós decidimos fazer uma parceria no Evangelho. E sabe, irmãos, nós precisamos que você, como igreja do Senhor Jesus, você também, como eu, e todos nós aqui, possamos nos unir e fortalecer essa unidade a favor do Evangelho. Olha, irmãos, essa comunhão no Evangelho, ela é ativa o suficiente para ver o Evangelho real avançar. Para ver o Evangelho real avançar. E é sincero o suficiente para permanecer unida quando as coisas vão mal. Há momentos que as coisas vão mal na igreja. A igreja é uma família, meus irmãos. Tem hora que as coisas não vão bem, mas nós nos mantemos unidos por causa do Evangelho. Mesmo quando é inconveniente, desconfortável, desagradável, quando dói, quando há prisão, quando essa é uma parceria, irmãos, que a gente vai chamar ela de maravilhosa, de incrível. E eu quero isso para nós em nome de Jesus. Nós vivemos uma sociedade que convida você a dizer, não gostou, sai. Não gostou, vai embora. Fique na sua igreja. Inclusive, nem da sua igreja você sai. Se você tem uma igreja e está visitando hoje, nos sentimos privilegiados pela sua visita. Mas volte para a sua igreja. Fortaleça a sua igreja. Fortaleça a sua igreja. Nós não estamos aqui para pescar, sabe, em aquário alheio, ou gente que já é salva. Nós estamos aqui, irmãos, fazendo uma parceria para o Evangelho, para a salvação de almas, de pessoas que estão desviadas do Evangelho, perdidas. É para essas pessoas que nós estamos aqui. Qual é a aplicação disso, pastor? A comunhão do Evangelho significa que estamos
nos doando a algo maior do que nós mesmos e estando doando junto como amigos. Somos amigos, irmãos. Nós somos um grande grupo de amigos. Essa é a cultura dessa igreja. Aqui não tem chefe, meus irmãos. Nós somos amigos. Nós somos amigos. E Paulo, ele olha para essa igreja e ele enche-se, e externa a sua afetuosidade. Ele fala: dou graça ao meu Deus por tudo que me recordo de vocês. Ele tinha boas recordações. Quando nós estabelecemos, irmãos, e unificamos esse propósito de pelo Evangelho, por Jesus e pelo Evangelho, então nós teremos boas recordações. Boas recordações. A propósito, o culto de oração de amanhã, o que eu tenho no coração, eu vou conduzir o culto, o que eu tenho no coração é de dizer: irmão, conta aí uma boa recordação. E olha, irmãos, a glória não é da igreja. Meu coração fica muito incomodado quando alguém, quando vai falar alguma coisa, diz: é a igreja, ou porque eu cheguei aqui, ou porque foi o pastor. Não, irmão, não foi o pastor, não foi a igreja, é Jesus. Diga amém. É Jesus. Então a gente sentar amanhã na nossa sala de oração e dizer: aí, quanta bênção, irmão. Vamos agradecer por isso. Vamos agradecer por isso e vamos agradecer por isso. Porque, irmãos, Paulo diz: eu dou graça porque tudo recordo. Eu tenho boas recordações dos irmãos. Eu tenho muitas recordações. Deus foi imensamente generoso em nos ceder tantas experiências e recordações. Olha, irmãos, ele diz: fazendo sempre com alegria. Irmãos, eu não tenho necessidade de mentir. Eu me sinto honrado de pastorear essa igreja. Eu tenho uma imensa alegria de estar aqui. E eu deixo muito claro, para os irmãos, eu deixo claro para o Alcione que está me ouvindo ali, que a igreja é algo maior do que eu posso gestar. É maior do que eu posso gerir. É maior, muito maior. A minha capacidade está abaixo do que essa igreja é. Muito abaixo. Mas infinitamente abaixo. Mas eu dou sempre graças a Deus por cada um de vocês. Eu faço isso com alegria, intercedendo pelos irmãos. E eu quero hoje aqui, meus irmãos, para você que se levantou nos 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Você que está aqui há um ano, eu quero agradecer a Deus pela cooperação no Evangelho. No Evangelho. Eu nunca tirei vantagem de nenhum irmão da igreja. Eu nunca pedi absolutamente nada a ninguém da igreja para meu uso particular, individual, para uso próprio, egoísta meu. Pelo Evangelho. Eu adoro ganhar crédito com as pessoas, não para usar para minha família, pelo Evangelho. Pelo Evangelho. E eu quero agradecer a Deus pela vossa cooperação no Evangelho. Quero agradecer a Deus pela vossa cooperação no Evangelho. Quero agradecer a Deus pela vossa cooperação no Evangelho. Eu quero agradecer a Deus. E eu estou, irmãos, plenamente certo, de que aquele que começou a boa obra na sua vida, e se ela começou, e se eu já vi que ela começou, eu quero dizer para você que Deus vai terminar a obra que Ele completou na sua vida. E eu quero dizer para os irmãos que um dia, nós vamos nos encontrar na glória. Um dia nós vamos encontrar na presença do Senhor. Um dia nós vamos nos encontrar naquilo que Deus criou para nós. Eu queria terminar lembrando da igreja. Primeiro, foi Jesus que mandou. Fala para o teu vizinho: foi Jesus que mandou. E Jesus capacitou você. E a igreja é preciosa. Muito preciosa. Se você me perguntar: pastor, o que Jesus está fazendo agora? Bom, eu diria para você que Ele está intercedendo por nós e Ele está edificando a igreja. Intercedendo por nós, edificando a igreja. Intercedendo por nós, edificando a igreja. Sabe, irmãos, amar a igreja é amar Jesus. E amar a igreja é amar aquilo que nesse mundo Jesus tem mais de precioso: a sua noiva, o seu corpo, o seu rebanho, a sua casa espiritual. Portanto, como é que eu faço isso, pastor? Primeiro, ore por nossa igreja e dê graças a Deus por ela. Segundo,
Conheça os outros nessa igreja suficientemente bem ao ponto de você ter confiança na obra de Deus neles. E vamos trabalhar um na vida do outro. Terceiro, vamos ter verdadeira comunhão, cooperação, coparticipação no Evangelho. Vamos ter koinonia. E o povo de Deus diga amém.